Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a nossa aula 3 do curso Catecismo em 100 aulas. Se você ainda não adquiriu o Catecismo da Igreja Católica, eu lhe recomendo que compre esse livro, que é um livro de cabeceira para todo católico. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 da primeira parte do Catecismo, que fala sobre a nossa profissão de fé. Isso é o credo, aquilo no qual nós cremos. Na aula passada, nós vimos como o ser humano, através da sua razão, do seu intelecto, é capaz de chegar ao conhecimento de Deus. Pois, como nós vimos, através da beleza do mundo, da beleza das coisas criadas, nós podemos chegar à beleza do nosso Criador. É aquilo que Santo Tomás de Aquino chama na filosofia de as 5 vias para o conhecimento de Deus, e que São Paulo também descreve na sua carta aos Romanos. Mas o conhecimento que nós temos através do nosso intelecto, nós vimos, ele é imperfeito se não temos a colaboração da própria revelação de Deus ao ser humano. Então, hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 2, que fala sobre o título Deus vem ao encontro do homem. Deus se revela ao ser humano para lhe mostrar e lhe convidar a participar do seu projeto benevolente de amor, de felicidade. O Catecismo nos ensina que Deus comunica a sua vida divina aos homens, que são criados à sua imagem e semelhança, criados livremente por Deus, para fazer de nós seres humanos em Cristo Jesus, seus filhos adotivos. Essa revelação de Deus, ela acontece em etapas, na chamada história da salvação. A começar na Bíblia pelo livro do Gênesis, que nos transmite, numa linguagem de fé e de sabedoria, a criação do mundo, nos mostrando que Deus é o princípio. No princípio, Deus criou o céu e a terra. É bonito porque no Evangelho de São João, o prólogo diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo foi feito por ele e para ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, antes da criação do mundo, antes da criação do universo, Deus já era. Deus é o princípio de tudo, ele é o princípio do universo, ele é o princípio da nossa vida, é o princípio da existência. Em Deus nós somos, nos movemos e existimos, diz os Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 27. Então, no livro do Gênesis, Deus se revela ao ser humano, criando o homem e a mulher da argila, animando-os para que sejam seres viventes e lhes convidando para a comunhão consigo. Essa comunhão é ferida pelo pecado do ser humano, tentado pela serpente, mas Deus não se deixa vencer pelo pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, diz São Paulo. E Deus nos envia o seu Filho único. Ainda no livro do Gênesis, há essa promessa de salvação em Gênesis 3, versículo 15, que a igreja chama de proto-evangelho, um evangelho antes do evangelho do Novo Testamento. E ele diz: a mulher e a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, e a descendência dela, da mulher, esmagará a cabeça da serpente, e tu, serpente, lhe ferirá o calcanhar. A descendência da mulher, meu irmão e minha irmã, é nosso Senhor Jesus Cristo. Indiretamente nós dizemos que Maria Santíssima esmaga a cabeça da serpente, mas a verdade é que quem esmaga a cabeça da serpente é o Senhor Jesus. É claro que Nossa Senhora tem uma poderosa intercessão e um poder também sobre o demônio, mas esse poder vem de Jesus Cristo. Então, Deus se revela ao ser humano desde a criação, desde o livro do Gênesis. E quando o ser humano pecou, Deus vem ao nosso encontro, preparando a vinda do seu Filho Jesus. Então, ele restaura a aliança com o ser humano
em Noé, envia o dilúvio, e que é um sinal do batismo, né, no Novo Testamento. E nesse dilúvio que limpa a terra da corrupção, estabelece-se uma nova aliança representada pelo arco-íris, uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Essa aliança ela é perpetuada e continua com a eleição de Abraão, né? O pai da fé. Abraão, pela sua fé, ele se torna o pai de uma multidão tão grande como as estrelas do céu. É o povo de Deus. Abraão gera Isaque, e Isaque, que é o filho da promessa, gera Jacó, cujo nome se torna sinônimo do povo de Israel. Jacó tem 12 filhos que representam as 12 tribos de Israel, entre eles José, que é vendido por inveja pelos irmãos ao Egito, e lá ele interpreta os sonhos do faraó, se torna vice-rei de todo o Egito, administrando o pão, e aí então seus irmãos vão até ele e lhe prestam honra, e São José perdoa os irmãos, e o povo de Israel vai morar com José no Egito. O povo então, ele cresce e se torna numeroso, passam os séculos até que o faraó se esquece da aliança com o povo hebreu, que se torna escravizado no Egito. E aí então Deus confirma a sua aliança com o seu povo eleito através de Moisés, que vem como libertador do povo hebreu, e através do caminho do deserto, uma nova aliança é firmada no Sinai, no Monte Sinai. Deus envia a sua lei nas tábuas da aliança, os 10 mandamentos que se tornam a lei do povo de Deus, que mais tarde em Cristo Jesus vão ser escritos os 10 mandamentos não mais em tábuas de pedra, mas em nossos corações, pela força do Espírito Santo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, a revelação de Deus através da história da humanidade, ela tem um ápice, ela tem uma culminância em Cristo Jesus. O Catecismo nos apresenta Jesus como mediador e a plenitude de toda a revelação de Deus à humanidade. Jesus, o Verbo eterno de Deus, é a palavra definitiva de Deus para a humanidade. Jesus mesmo confirma isso aos seus discípulos. Filipe lhe pergunta: Mestre, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco, quem me vê, vê o Pai. Jesus revela à humanidade que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ele, Jesus, é a imagem visível do Deus invisível. E que bonito! No Antigo Testamento há a proibição de se fazerem imagens, mas agora em Jesus, que é a imagem viva de Deus, as imagens de Deus, ou seja, de Cristo, passam a ser lícitas. E as imagens dos santos também, que nós veneramos, não adoramos, né? Elas nos remetem também a Jesus. Diz a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 2. Muitas vezes e de muitos modos Deus falou, outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou por meio do seu Filho. O Catecismo nos ensina que não haverá outra revelação, além da revelação de Jesus Cristo. Essa revelação se conclui com os apóstolos, com o Novo Testamento. E não haverá uma outra revelação. Essa revelação ela é compreendida, assimilada nesses últimos tempos, que são os tempos da Igreja, através dos séculos, pela força do Espírito Santo, pelo magistério da Igreja, pela tradição da Igreja, à luz da palavra de Deus. Mas não haverá uma outra revelação. Existem na Igreja Católica revelações privadas que são autorizadas pela Igreja, reconhecidas no seu valor, como, por exemplo, a revelação de Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos. Mas essa revelação privada, ela não acrescenta em nada a revelação definitiva de Deus à humanidade em Jesus Cristo.
essa revelação de Nossa Senhora de Fátima, privada, porque acontece a 3 videntes, ou a revelação de Nossa Senhora de Lourdes, a revelação privada de Nossa Senhora de Guadalupe, ou as revelações privadas que acontecem agora em Medjugorje, elas em nada acrescentam a revelação de Deus em Jesus Cristo, mas, pelo contrário, elas nos apontam para Cristo Jesus, que está sempre no centro da vida do povo de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, vamos mergulhar em Cristo Jesus, porque nele nós encontramos todas as respostas para a nossa existência e para a nossa felicidade. A Virgem Maria, os santos e a história da salvação, todos nos apontam para Jesus Cristo. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.